Olá, meu nome é Isadora e eu vou falar um pouco sobre democracia, que é um assunto que cai bastante no Enem, principalmente envolvendo cidadania e democracia junto, ou democracia e movimentos sociais. Ele sempre está lá no meio dos exercícios sobre filosofia e sociologia. Bom, a democracia, ela nasce na Grécia Antiga e para explicar assim um pouco sobre a democracia, é muito bom a gente saber o que significa a palavra democracia. Democracia vem de demo, que é povo, e cracia, que é governo. Então, governo do povo. Existem vários tipos de democracia, mas um dos mais importantes são três tipos, que é o direto, o indireto e o semidireto. O direto, ele ocorria lá na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, que funcionava assim: o povo ia para o centro da cidade e no centro da cidade eles decidiam as coisas ali mesmo. Então, por isso que ela chama direta, ela é feita na hora, ela é feita com a participação dos cidadãos e por isso que ela é classificada como direta. Mas a gente não pode esquecer que na época essa democracia funcionava por quê? Porque os cidadãos, eles eram classificados como homens e livres. Ou seja, isso era uma parcela muito pequena da sociedade, já que as mulheres, escravos, estrangeiros não participavam da política. Depois da democracia direta, tem a indireta, que é a democracia da representatividade. O que significa isso? Você, cidadão, elege uma pessoa ou um grupo para aquela pessoa ou grupo tomar as decisões por você. Nessa democracia, ele entende que o voto é o grau maior de participação, é o grau maior de democracia do cidadão, porque ele vai lá, elege uma pessoa e essa pessoa, ele confia que essa pessoa vai representar os seus direitos, as suas vontades. Também tem a democracia semi-indireta, que seria a democracia participativa. Como que funciona essa democracia? Ela funciona também com essa eleição de um grupo ou de um representante, mas ela entende que não é o voto o grau máximo, não é você vai lá, vota em alguém e depois você não tem que fazer nada. Não, essa democracia, ela pensa mais de você elege um grupo, você elege um representante, mas você também tem a sua participação, a sua política, ela não acaba na hora do voto. Essa participação pode ser feita por meio de ONGs, de movimentos sociais, que eu vou explicar na próxima aula, de sindicatos, de associações. Então ela mostra que o Estado não é o poder máximo, a gente também pode ajudar. A gente também tem a nossa participação na democracia. Bom, vou falar duas visões sobre sociólogos e filósofos que falam sobre a democracia. O primeiro é o Rousseau, que lá no século XVIII ele propôs uma democracia extrema. O que seria essa democracia? Seria onde não existiria um soberano e que o povo ele toma o poder é do povo. Então o povo vai criar uma assembleia e nessa assembleia eles criam as leis, porque para ele o homem ele só vai ser livre quando ele for igual. Porque o Rousseau, ele sempre busca essa liberdade que a gente tinha no estado natural. A segunda visão é a de Karl Marx. Ele fala que a democracia, ela não tem como existir no mundo que a gente conhece hoje. A democracia, para ela existir, ela tem que mudar toda a base da sociedade. Porque, segundo ele, a democracia, ela só existe quando o povo é igual. E segundo a teoria dele, o mundo de hoje, ninguém é igual. Com a burguesia e o proletariado, eles são totalmente diferentes. Então não tem como você eleger uma pessoa que represente todos os direitos e vontades da burguesia, mas também todos os direitos e vontades do proletariado. Bom, agora eu vou fazer um exercício do Enem de 2016. Eu vou colocar ele na tela, vocês pausam o vídeo, dão uma lida. E aí depois eu vou comentar um pouco das alternativas e sobre o exercício. Bom, o exercício ele fala sobre um filósofo alemão do século 20 e 21. Então é um filósofo contemporâneo, bem contemporâneo, que se chama Habermas. Bom, o exercício ele está perguntando qual é a visão desse filósofo sobre a democracia. Então, ele dá um textinho que a gente lê e nele você descobre que esse filósofo ele fala que a democracia, ela tem que ser um processo de discussão. A democracia, ela tem que lembrar que a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que pensar sobre isso. A democracia que ele está falando é mais parecida com a participativa, que é aquela que os cidadãos eles têm que discutir sobre o problema, os cidadãos não têm que só eleger alguém e dar o problema para aquela pessoa, ela que lide com aquilo. Então, o exercício ele pergunta
qual que é a visão do autor sobre a democracia. A alternativa A fala que é a participação direta periódica do cidadão. Tá errada. Por que tá errada? Porque esse periódica significa que de vez em quando o cidadão vai lá e, por exemplo, ele vota. Então, se o cidadão vota, ele não precisa fazer mais nada. Não. Segundo esse filósofo, você tem que discutir, você tem que participar da política. A B, ele fala assim, debate livre e racional entre os cidadãos e Estado. Essa B, ela tá correta. Por quê? Porque na visão dele, como eu já disse, as pessoas têm que buscar essa discussão, buscar essa participação. Então a B tá certa, mas vamos falar sobre as outras. A C, interlocução entre os poderes governamentais. Essa C tá errada por quê? Porque a visão dele é que não só o governo, não só aqueles grupos que você elegeu tem que falar sobre política. Não, o povo tem que falar sobre política também. Então a C tá errada. D, eleição de lideranças políticas com mandados temporários. Essa D, ela veio como uma pegadinha, porque essa visão é uma visão de uma democracia participativa. Você elege alguém por um tempo. Mas não é isso que no texto o Habermas está falando. Você tem que ver o que ele está falando naquele texto, naquele pedaço de texto que o exercício deu. Então você tem que sempre buscar ler o que o exercício está passando para você. Bom, aí fala assim, controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Essa E tá errada porque ela foge do princípio da democracia. A democracia fala que ela é um governo do povo. Então, quando você coloca os cidadãos mais esclarecidos, você está excluindo uma parte do povo. Então, a alternativa certa do exercício do Enem de 2017 é a B. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi apenas um vídeo rapidinho falando sobre democracia. Eu vou deixar um mapa mental sobre o assunto para vocês baixarem, que é um resuminho. Espero ter explicado de uma forma clara o que é a democracia, os tipos de democracia. E é isso. Um beijo, bom estudo!